Amém. Que o Senhor venha falar conosco esta noite. Tive uma semana difícil. Eu acho que todos nós temos passado por muitas lutas, né? Muitas tribulações, mas em todas Deus nos dá a sua graça, a sua vitória. Amém? Nosso tema da ministração de hoje é provisão de Deus em meio à seca. Está lá no livro de 1 Reis 17, de 1 a 24, mas nós vamos lendo aqui paulatinamente, de acordo com os acontecimentos desse capítulo 17. 1 Reis 17, de 1 a 24. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor vai a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Vamos parar por aqui, depois a gente vai para a segunda provisão de Deus. Amém? O contexto histórico dessa passagem de 1 Reis 17 é que Israel estava sendo governada por Acabe, rei Acabe, o rei ímpio, idólatra, e para complicar mais ainda a história de Israel, ele casou com Jezabel, uma mulher da pior de todas, a mulher idólatra, que adorava Baal, e isso fez com que o povo se afastasse de Deus, ficava cultuando outros deuses. E na cultura cananeia, Baal era considerado o deus da chuva e da fertilidade. É como se Deus estivesse dizendo assim, vai lá, Elias, e declara que não haverá chuva nem orvalho, porque quem manda no universo, quem manda no céu sou eu. Não é Baal, não é outro Deus, sou eu que tenho o comando da natureza, e só vai chover quando eu quiser. Amém? Aqui essa passagem de 1 Reis 17 não fala como é que aconteceu, mas lá no livro de Tiago 5,17 diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós, e ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Amém? Isso traz atenção para nós. Ele não era uma pessoa super, né? Um super-homem. Ele era uma pessoa que nem nós, que orava com clamor. E Deus ouvia a oração de Elias. Então ele orou para que não chovesse e Deus disse, vai lá, declara lá a Acabe que não haverá chuva. E tipo assim, sai daqui porque a sequidão vem. Elias vai lá para o Querite, ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. E lá eu vou te alimentar por corvo. Eles levarão a tua alimentação. É incrível porque os corvos eram animais que eram desprezados, né? Eles eram animais que não sabiam dividir alimento também. Então veio essa seca que trouxe muita miséria e sofrimento para todas as famílias. Contudo, em cada etapa da crise, Deus demonstrou a sua provisão e seus cuidados. Amém? E Elias foi ali para aquele lugar. Imagina 3 anos de sequidão
em todo Israel, muita miséria, muita fome, mas Elias estava sendo alimentado ali com água corrente. E eu fico imaginando, todo dia ele levantava a cabeça, esperava o corvo descer ali com o pão e com a carne. Era o fast food dele. Todo dia ele podia contar com a sua alimentação, porque Deus era com ele. Elias era um grande homem de Deus, e Deus sempre estava suprindo as necessidades dele. Da mesma forma, amados, nós temos passado momentos em nossas vidas de secas espirituais, emocionais, financeiras ou familiares. Mas nesses períodos nós somos chamados a reconhecer que Deus continua sendo o nosso provedor. Eu creio que todos nós já passamos por muitas dificuldades, mas nós nunca fomos abandonados pelo nosso Deus. Nós nunca padecemos sem que o Senhor estendesse as suas mãos para nós, na alimentação, na saúde, e todos os momentos da nossa vida nós podemos contar com o nosso Deus, que é um Deus provedor. Né? Esta semana eu achei até que eu não ia sobreviver, que eu estive muito mal, eu acho que foi pela quinta-feira, passei muito mal, fui comer um salgado lá no meu trabalho e saí com uma forte dor no estômago do trabalho. E essa dor de estômago me deu pressão alta. Minha pressão chegou a 18/11. Cheguei já quase infartando lá no hospital. Cheguei a pensar que eu já estava indo mesmo. O médico ficou apavorado e eu falei: Pai, se for da tua vontade, me prepara, né? E leva. Mas Deus estava comigo. Coração apertado, falta de ar, quem está ali morrendo, né? Eu pensei que eu já ia mesmo. Mas o Deus que cura me visitou naquele mesmo dia. E Ele tem me visitado em todos os momentos que eu tenho passado por problemas de saúde. E assim como Ele tem visitado cada um de vocês. Se nós fôssemos chamar cada um aqui, teria uma história para contar sobre o Deus provedor. Na enfermidade, na necessidade, Deus sempre está conosco. Então Elias ficou ali sendo alimentado durante 3 anos. Foram 3 anos e 6 meses, a Bíblia fala que não choveu. Deus queria mostrar para aquele rei Acabe, aquele homem ímpio, que ele só ia mandar chuva quando ele quisesse. E ele deve ter batido os tambores dele, procurado os deuses dele durante esses anos todos, fazendo com que viesse a chuva. E essa chuva nunca veio. E aquele povo padeceu muito. Só que o ribeiro secou. O ribeiro secou. Deus fala para Elias: te levanta, é o segundo, está lá em versículo 8, aliás, do 7 em diante, fala, mas passado alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco d'água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Amados, viúvas, naquela época, elas viviam sendo alimentadas pelas pessoas. Elas não tinham como sobreviver, eram pessoas, por isso que a Bíblia fala que a gente tem que cuidar dos órfãos e das viúvas, porque não tinham mantimento, não tinha recurso, não tinha condição nenhuma. E aqui, mais uma vez, a gente pode contemplar a provisão de Deus. Primeiro, a provisão de Deus no Ribeiro do Querite. O fato de Deus enviar o corvo é uma coisa sobrenatural,
Porque as coisas naturais acontecem naturalmente, mas tem um momento que deve haver o sobrenatural de Deus para nos surpreender, para aumentar a nossa fé, a nossa confiança. Elias teve muita fé de que durante aquele período que ele estivesse ali no ribeiro, ele não ia padecer, porque Deus deu uma palavra para ele. E ele pegou aquela palavra, sabendo que nunca ia faltar nada para ele. Ele seria sustentado. O povo de Israel todo estava passando necessidade, não tinha água para beber. Tudo estava destruído pela sequidão, sem alimentação, sem a produção. E olha que Baal era o deus da fertilidade. Ele era considerado o rei da fertilidade. O Deus da chuva e da fertilidade. E haja buscar em Baal, orar e não acontecia nada. Buscava Baal e nada, né? Mas Deus estava ali com Elias sustentando dentro do seu sobrenatural. Isso tem acontecido conosco, né? Eu estava lendo o testemunho do pastor Hernando Dias Lopes. Ele foi, muitos anos atrás, ele foi para os Estados Unidos fazer o doutorado dele em teologia, e a igreja que enviou ele calculou mais ou menos quanto seria o tempo que ele ficaria ali fazendo o doutorado dele. Calculou para que ele fosse juntamente com sua família e ficasse o tempo necessário para fazer o doutorado dele. E ele conta que aquele orçamento que foi feito, quando chegou lá, a realidade era outra. E como ele tinha que pagar aluguel, tinha que pagar o doutorado, era uma série de despesas, e ele conta que chegou um momento da vida dele, sendo ele um grande pastor. Quem não conhece Hernando Dias Lopes, né? Muito conhecido. Chegou um momento na vida dele que ele chama a esposa dele e diz: "E agora? Acabou o dinheiro, não tem dinheiro para pagar a prestação da casa, o aluguel da casa, não tem dinheiro para mantimento, acabou tudo. A gente vai fazer o seguinte, tem duas opções: ou a gente ora para Deus fazer o sobrenatural dele para a gente, que nós não temos como pedir, porque nós falamos lá na nossa igreja que o valor era X do nosso orçamento e agora a nossa realidade é outra. Ou a gente volta envergonhado, ou a gente pede que Deus venha e faça acontecer alguma coisa sobrenatural para que a gente possa concluir aquilo para o qual nós viemos aqui." Ele conta que ele orou aquele dia com muito fervor. "Deus, eu não estou buscando nada para mim mesmo, é a tua obra. Eu vim aqui me aperfeiçoar para a tua obra. Eu vim aqui buscar a tua face mais e mais. Eu quero aprender mais, porque eu quero dar mais de ti para as pessoas. Eu quero aumentar o meu conhecimento. Então, Pai, aqui estou eu com minha família. Eu não vim para cá para voltar e ser envergonhado. Eu sou teu servo, eu te sirvo." E fez aquela oração com muito fervor. "Agora, Senhor, eu só tenho duas opções: ou tu faz o teu sobrenatural, ou eu volto envergonhado para onde eu vim. Mas eu sei, Pai, que tu não vais deixar jamais que isso aconteça comigo, porque tu és o meu Deus, tu és o meu supridor." E ele orou com muito fervor com a esposa, e quando foi no dia seguinte, ele recebe um telefonema para ele ministrar um seminário que estava acontecendo numa cidade lá próximo de onde ele estava. E ele foi, humildemente, já cabisbaixo, sem dinheiro, muito triste, envergonhado já da família dele, né, que ele não tinha como. E ele disse que ministrou aquela noite, e quando terminou o culto, tinha muita gente lá presente. O pastor da igreja disse assim: "Olha, eu senti no meu coração de pedir aquelas pessoas que quiserem abençoar o pastor Hernando Dias Lopes, nosso ministrador, que faça a doação aqui, que faça uma oferta na vida dele. Ele veio para cá estudar e ele é muito difícil, você está numa cidade estranha e tal." E fez o apelo. Aí todo mundo foi e depositou um dinheiro ali, e no final alguém procurou ele e entregou algo na mão dele. Em resumo, quando chegaram em casa, que foram conferir, tinha muito dinheiro. Dava para segurar ainda mais algum tempo lá. E ele agradeceu a Deus e disse: "Senhor, dá por mais algum tempo, mas nós continuamos contando com o teu sobrenatural."
E no testemunho dele, ele conta que ele passou, os anos que ele passou ali, por mês ele ministrava 3 vezes em lugares diferentes. Deus abriu portas para ele ficar ministrando. Cada vez que ele ia ministrar, Deus abençoava ele, alguém dava, Deus tocava no coração, as pessoas colocavam o dinheiro na mão dele, e Deus supriu todas as necessidades dele naquele lugar. Ele conta que quando ele saiu dali, que ele terminou o doutorado dele, ele voltou com mais dinheiro do que ele levou para lá. E esse é o Deus que nós servimos. Nunca nos deixa na mão. Amém? Então, amados, nessa passagem dos corvos, Deus mostrou que pode usar até meios inesperados para cumprir seus propósitos, né? Deus provê, mesmo quando os recursos naturais falham. Muitas vezes nós olhamos para a crise e pensamos que não há saída. Entretanto, Deus não depende das circunstâncias para cuidar dos seus filhos. Ele pode usar caminhos que jamais imaginamos. E foi esse testemunho que eu dei agora. Então, quando o ribeiro secou, Deus enviou Elias para a casa de uma viúva em Sarepta. Sarepta ficava na região de Fenícia, entre a cidade de Tiro e Sidom. Isso é significativo porque era justamente a terra natal de Jezabel, um centro de adoração a Baal. Olha como Deus faz. Deus leva Elias para ser alimentado por uma viúva. Olha que coisa sobrenatural. Viúva pobre que não tinha dinheiro. Aqui a gente vai ver o que aconteceu. E ele vai para lá justamente porque ele estava fugindo de Acabe e de Jezabel. Se Jezabel pega ele, mata, porque ele foi lá e declarou que não choveria. Então ele era caçado, né? Te imagina que o rei ficava caçando Elias ali para matar ele e Jezabel. E aí, o que acontece? Ele vai justamente, Deus manda ele justamente para a cidade onde ele correria mais perigo, que era a cidade de Jezabel. E era o centro de adoração de Baal. Deuses estranhos, né? E ele foi para lá. Ele se apresenta à viúva, né? A palavra de Deus diz assim. Deus fala, levanta-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Olha só que Deus fala aqui, chama atenção aqui. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Deus já tinha ordenado, já tinha falado que aquela viúva ia sustentar Elias durante aquele tempo que ele ficasse ali. E quando ele chega naquela cidade, ele vê a mulher viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E, como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Olha que coisa incrível como Deus age. Como é que Deus manda Elias justamente pedir ajuda, ser sustentado para uma mulher que não tinha nem para ela já estava só com um punhado de farinha e um pouco de azeite que ela ia preparar a comida e já estava esperando a morte. Mais uma vez Deus nos surpreende em momento de crise com o seu sobrenatural. Mas o que nos chama a atenção também é a forma como Elias se refere a ela. Você imagina, você está ali, passando necessidade, trazendo ao natural,
A nossa vida, nós aperreados, sem dinheiro, sem comida, você abre lá teu celeiro, não tem nada. Só um pouquinho só dá para te comer naquele dia. É claro que a tua prioridade é o teu filho, é ou não é? Isso seria o natural. A gente se coloca no lugar daquela viúva. Como é que chega uma pessoa e me dá o pão, né? Faz um pão e traz aqui para mim. O que é isso? Mas Deus já tinha falado com aquela mulher. E o que Elias fala para ela? Olha só. Quando ela fala, vamos comer e morreremos de fome. Elias disse a ela, não tenha medo. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho. Agora você fica imaginando, chega uma pessoa e te dá ordem, olha, o que tu tem aí, tu faz para mim. Primeiro para mim, depois tu come. Mas olha só, a fé desta mulher. Quando ele diz, não tenha medo, vá, faça o que você disse, mas primeiro faça o pãozinho, o que você tem e traga para mim. Depois prepara o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Eita glória, nós vimos agora há pouco que foram 3 anos e 6 meses de sequidão, falta de chuva. E olha o tempo que o profeta está dizendo para ela que Deus ia sustentar, nunca ia faltar para ela. A farinha na panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até que o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Então, a gente pode ver que aquela mulher, ela confiou naquela palavra que Elias falou para ela. Ela creu porque certamente Deus já tinha falado com ela. Amém? Isso torna o milagre mais impressionante, porque era quase que impossível, né? A gente olhando aos olhos aos olhos naturais, a gente não poderia imaginar, né? É fácil a gente confiar quando a nossa despensa está cheia, difícil é confiar quando tudo parece acabar. Muitas famílias vivem exatamente esse momento. O dinheiro é pouco, as forças são poucas, as respostas parecem não chegar, mas Deus frequentemente trabalha quando os nossos recursos terminam. Quando a mão humana não alcança mais, a mão divina vai lá e começa a agir. Amém? E Deus faz o milagre. Deus faz o milagre. A viúva foi e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciado por meio de Elias. A obediência, amados, ela abre espaço para o milagre. Quando a nossa mão não alcança mais, Deus vai lá e faz, né? Deus, ele opera. A provisão dele nunca falta em nossa vida. A gente tem experiência, a gente tem experimentado coisas sobrenaturais em nossa vida, e a gente sempre conta com Deus que nós servimos. Deus do sobrenatural, que ressuscita mortos, que abre portas onde não há portas, supre quando o natural diz que não tem, Deus vai lá e faz. Eu lembro de uma passagem na minha vida, eu sempre tenho compartilhado a minha jornada com vocês. Eu acho que eu não tinha uns 10 anos, mas meu pai, ele trabalhava avulso e faltou recurso em casa. E eu lembro que um dia a gente só tinha feijão, não tinha nada mais para colocar no feijão. Mas a nossa casa funcionava assim. Tudo que eu me lembro da minha vida é que nunca faltava na nossa casa missionários.
E sempre o papai dizia para a mamãe, olha, tem tantos missionários aí, coloca mais água no feijão. E nunca, nem um missionário saiu de casa sem se alimentar. O pouco que nós tínhamos na nossa humildade, a gente sempre atendia aquelas pessoas que vinham do interior pregar o evangelho, não trazer o alimento, né? E sempre a gente supria. Mas um dia, isso aí me marcou muito, a provisão de Deus quando Ele manda coisas de onde a gente não espera. Um dia só tinha feijão lá em casa, não tinha mistura, só o feijão mesmo. Já estava chegando a hora do almoço e só o feijão. Tinha uma senhora que ela pedia esmola na mesma rua de casa. Ela morava lá no final da rua. Ela ia lá para o centro e pedia esmola. E todo dia ela vinha com a bolsa cheia de coisas lá do Mercadão. E nesse dia que não tinha mistura, ela parou lá na frente de casa, abriu a sacola e deu uma mistura para a gente. Era uma espécie de jabá com gordura, uma coisa tão gostosa que naquele dia a gente comeu um feijão tão gostoso que nos alimentou. Esse foi o sobrenatural de Deus. É como o corvo que Deus mandou ali para alimentar Elias. Né? Um bicho impuro que não sabe dividir alimento, mas todo dia, obedecendo a ordem de Deus, ele ia lá e alimentava. Aquela mulher nunca tinha parado na nossa casa, mas naquele dia Deus disse, tu vai parar ali, porque ali tem servo meu precisando, e você vai dividir com eles uma coisa improvável, e é esse o Deus que nós servimos. Ele é um Deus do improvável, né? Ele sempre está operando quando o natural não tem jeito, não tinha de onde tirar recurso. Papai não tinha dinheiro para comprar nada, não tinha recurso nenhum. O que é que a gente ia esperar? Vamos comer o feijão. Mas Deus disse, não, hoje vai ter a mistura. E Deus providenciou através de uma pessoa que pedia esmola. Não tinha nem para ela. O pouco que ela conseguiu, ela passou lá e dividiu com a gente. Mas sabe por quê? Deus conhecia o nosso coração. A gente sempre estava dividindo com aquelas pessoas que passavam lá por casa. Com pouco alimento, o papai sempre dizia. Ainda tinha um negócio do kisuke, né, Andrade? Tinha um kisuke, não sei se vocês viram isso, tinha um kisuke de groselha, tinha os kisuke, tinha um suco lá. Era o kisuke, mas tinha o suco na sobremesa. A provisão de Deus nem sempre vem em abundância imediata. Às vezes ela vem diariamente, exatamente na medida necessária para cada dia. Deus nos ensina a confiar nele e não apenas nos recursos. Não foi assim que Deus sustentou o povo lá no deserto? Ele poderia ter mandado mantimento ali, porque Deus é Deus, mas não. Ele disse, cada dia eu vou mandar o maná. Vocês só vão comer aquilo daquele dia. Se deixarem para guardar para o dia seguinte, vai estragar. E estragava. E todos os dias lá estava o maná do Senhor. Deus sustentando aquela multidão ali no deserto. Todo santo dia. Era o sobrenatural de Deus acontecendo ali. Mas, amados, às vezes a gente sai de uma crise e cai em outra. A nossa vida é assim. Nós não temos que imaginar, porque eu sirvo a Deus, eu não vou passar por dificuldade. Vamos passar sim. Deus acabou de me tirar de uma dificuldade, agora eu já estou em outra dificuldade. É a vida. O sol é para todos, a chuva é para todos, a dificuldade também é para todos. Só tem uma diferença. Deus é conosco em todo o tempo, porque nós o servimos, ele é o nosso provedor. Então, aqui, a farinha da panela não acabou, o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciado por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias, o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui
para trazer memória à minha iniquidade, mataram meu filho? Elias respondeu, dê-me seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino, e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou à mãe dele e disse, veja, o teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Gente, que coisa extraordinária. Aquela mulher já tinha visto Deus operando no suprimento da vida dela ali diário, dando farinha e o azeite para ela se alimentar. Durante esse tempo, enquanto houvesse seca, Deus estaria alimentando ela ali. E durante esse tempo todo não faltou azeite, não faltou a farinha. Ela achou que depois deste milagre Deus estaria com ela o tempo todo e estava. Nós não estamos livres de passar pelas tribulações. A palavra de Deus diz que neste mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Deus é conosco. Jamais aquilo que nós estamos vivendo é para nos matar, é para nos massacrar. São as crises que Deus permite que nós vivamos para que aumente até a nossa fé, a nossa confiança nele. Não é para sempre. O desemprego é o momento que nós passamos, todos nós passamos. A tribulação dentro da nossa casa, do nosso casamento, com a nossa família também é passageira. Todos nós já vencemos, Deus já nos deu vitória. O tempo todo que passamos por aflições, se for enfermidade, seja lá o que for, nós temos o Deus que cura. Deus cura. Eu estava desenganada, morrendo, estou aqui hoje pregando, porque Deus fez o sobrenatural dele na minha vida. Quantas pessoas Deus tirou da cova? Quantas pessoas Deus já operou? E muitas vezes, quando estamos no meio da crise, nós só olhamos para a dificuldade. Nós nos afligimos, esquecemos que nós temos um Deus que age no seu sobrenatural. Quando o natural foge, nós temos um Deus que faz o seu sobrenatural. As crises não significam que Deus foi embora. Talvez aquela mulher tenha pensado, poxa, Deus mandou Elias aqui só para me sustentar, e olha, meu filho agora morreu, ela deve ter murmurado, deve ter reclamado, coitado do Elias, a gente viu aqui que ela reclamou do Elias, o que é que devesse fazer aqui? Mas aquela mulher teve fé de que não faltaria alimento para ela, mas esqueceu que aquele mesmo Deus que sustentou ela no momento da dificuldade dela de alimentação, era o mesmo Deus que ia ressuscitar o filho dela. Quantas crises nós passamos, Deus nos tira da crise, Deus nos dá vitória, e quando vem outra crise, nós caímos em desespero, esquecemos o Deus que nós temos. As crises não significam que Deus nos abandonou. Então aquela mulher, ela novamente experimenta algo sobrenatural da parte de Deus. A gente pode lembrar, fazendo conexão aqui com o livro de Jó, Jó era justo, temia Deus, mas passou por perdas profundas. O sofrimento não era a prova da ausência de Deus na vida dele, era o cenário de Deus manifestaria sua glória na vida de Jó. A gente vê que Deus vai lá e restitui tudo em dobro para ele. E ele o tempo todo fiel a Deus, nunca murmurou, nunca reclamou, sofreu calado porque ele sabia o Deus que ele tinha, o Deus que ele seguia. Ele sabia também que ele não estava em pecado, a vida dele estava em retidão, e ele sabia que Deus faria justiça com ele. Ele sabia que Deus ia restituir a ele tudo aquilo que ele perdeu.
Então, amados, o sofrimento não é a prova da ausência de Deus. É o cenário onde Deus manifesta a sua glória. Amém? Deus pode ressuscitar o que parece morto. A morte dessa criança era uma tragédia devastadora naquela cultura. Além da dor emocional, significava a perda da esperança de sustento e proteção futuro para aquela mãe. Aquela mãe já tinha perdido o esposo. Ela só tinha aquele filho que era a esperança dela. Ele vai crescer, vai trabalhar, vai me sustentar. Era a esperança dela. E de repente, aquela esperança morre ali. Mas Deus vai lá e ressuscita. Amém? Contudo, Deus continuou presente e realizou algo ainda maior, trazendo o menino de volta. Quando Deus ressuscitou o menino através de Elias, ele realizou um dos primeiros relatos bíblicos de ressurreição. Vocês sabiam disso? Revelando seu poder não apenas sobre a seca e a fome, mas também sobre a própria morte. Foi a primeira ressurreição operada. Amado, nós aplicando para a nossa vida hoje, talvez existam coisas mortas dentro de algumas famílias, sonhos mortos, casamentos feridos, relacionamentos quebrados, filhos afastados do caminho do Senhor, esperanças enterradas. Mas o mesmo Deus que devolveu a vida ao filho da viúva continua operando hoje. Aquilo que parecia impossível para os homens continua possível para Deus. Muitas vezes os nossos sonhos morrem. A gente começa a sonhar e depois a gente perde a esperança de que aquele sonho vai ser realizado. O que a gente precisa é apresentar os nossos sonhos para Deus. E Ele vai realizar cada um deles, aliado com a sua vontade. Não desista dos seus sonhos. Apresente para Deus. Não desista daquilo pelo qual você está lutando. Hoje o Senhor quer nos lembrar que Ele pode ressuscitar mortos, né? Ele pode restaurar casamentos feridos, relacionamentos quebrados. Ele é o Deus que pode todas as coisas, filhos afastados do caminho do Senhor, esperanças enterradas. O mesmo Deus que operou lá na vida da viúva, que fez os corvos levarem alimento para Elias, é o mesmo Deus de hoje. Nada mudou. É o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente o Deus provedor da nossa vida. É o Deus de milagre. É o Deus a quem nós servimos. Ele conhece cada um de nós, Ele conhece as nossas necessidades, mas nós precisamos abrir a nossa boca e falar para Ele aquilo que nós precisamos. Precisamos ter fé e confiança naquele a quem nós servimos. Essa passagem que eu li para você, Deus sustentou Elias, Deus sustentou a viúva, ressuscitou mortos, né? E eu quero dizer para vocês hoje que a seca pode atingir a terra, mas nunca pode impedir a provisão daquele que governa os céus. Amém? Deus é maior que qualquer crise que você esteja vivendo. E a provisão de Deus pode vir de onde menos nós esperamos. A fidelidade de Deus não depende da abundância dos recursos. O mesmo Deus que sustenta na seca também restaura aquilo que parecia perdido. Porque Deus prova sua soberania sobre a natureza, os recursos e a vida, mostrando que aqueles que confiam nele nunca estarão fora do alcance do seu cuidado. Deus sabia o endereço daquela viúva, Deus sabia a necessidade que ela estava passando. Deus sabia que ela ia fazer a última alimentação para o seu filho e depois ia esperar a morte. Por que Deus não sabe teu endereço? Ele sabe teu endereço, Ele sabe a tua casa, Ele sabe tuas lutas, tuas dificuldades. Ele sabe tudo aquilo que tu estás passando, tu não estás só. Deus é contigo. Da mesma forma que Ele supriu a necessidade daquela mulher que não tinha nada para comer. Ele supriu durante o período de seca. Por que Ele não vai suprir as tuas necessidades também? Por que Ele não vai te sustentar? Por que Ele não vai
trazer de volta tudo aquilo que tu julga ter perdido. A fé, ela cresce nos tempos de escassez. E a obediência precede o milagre de Deus. Aquela mulher, ela obedeceu. A gente fica imaginando a forma como Elias chegou até ela. Qualquer um de nós vai dizer, que coisa estranha, se eu só tenho um pouco alimento aqui para o meu filho, se eu não der, ele vai morrer. Como é que esse homem pede água de mim? E como é que esse homem pede que eu primeiro atenda ele e deixe para atender depois meu filho, se meu filho pode morrer de fome a qualquer momento? Mas ela confiou em Deus. Ela sabia que Deus iria suprir necessidades dela, assim como supriu. Por que nós não podemos ter fé e confiança nesse Deus? Por que muitas vezes nós somos tão fracos, esquecemos a quem nós servimos? O Deus sobrenatural, o Deus que ressuscita mortos. Quantas histórias de pessoas que estavam mortas ali, Deus foi lá e deu a segunda oportunidade, a segunda chance. O que é uma enfermidade para Deus é impossível? Não é nada, nada. Enfermidade não é nada aquele que é o dono da vida. Se você está sofrendo alguma enfermidade, apresente ao Senhor neste dia, apresente os seus dilemas de vida. Talvez você entrou aqui com um problema muito grande que você acha que não tem solução. Ei, o Senhor está te dizendo que Ele é o Deus da provisão. Deus está te dizendo que Ele é o Deus do sobrenatural. Ele pode atender todas as tuas necessidades. Talvez a tua família esteja vivendo em tempo de seca. Talvez a farinha esteja acabando. Talvez existem lágrimas escondidas dentro da tua casa. Mas Deus que sustentou Elias e a casa da viúva continua sustentando famílias hoje. Ele pode restaurar a tua casa, a tua família. Não desista. Não desista. Não desista daquilo que Deus te deu. Aquilo foi provisão dele. Então não desista, não abra mão das coisas que Deus entregou em tuas mãos.